Queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um videozinho que é muito importante, porque para a gente aprender química a gente tem que começar pela introdução, certo? Então eu vou começar falando de alguns conceitozinhos básicos, como por exemplo, os estados de agregação da matéria, ponto de fusão, ponto de ebulição, e trabalharei também alguns gráficos com vocês para que vocês possam entender esse conceito primário para depois passarmos para os próximos assuntos. Certo, pessoal? Então fecha comigo aqui, cola comigo. Vai ser um vídeo muito rápido, assim, para vocês só entenderem e a gente continuar o conteúdo, beleza? Fiquem ligados aí, vamos ao conteúdo aí. Então, nessa parte introdutória aí da química, nós vamos ver os estados de agregação da matéria. Isso é uma coisa que vocês já sabem há muito tempo, mas é algo que não custa relembrar, beleza, gente? Então, nós temos os estados físicos como o sólido. O estado sólido, como é que a gente pode caracterizar o estado sólido? Quando a gente fala de estado sólido, nós temos aí, por exemplo, uma forma muito bem definida. Muito bem definida por quê, pessoal? Porque no estado sólido, nós vamos o quê? Observar que a matéria ela vai ficar com o mesmo formato do recipiente que ele está inserido. Então, por exemplo, se eu tenho uma forma de gelo, o gelo ele vai ficar o quê? Ele vai ficar com o mesmo formato que tem essa forma, certo? Se eu pegar uma água e colocar dentro de uma panela, por exemplo, se eu retirar a água da panela, ela vai ficar com aquele mesmo formato da panela. Então ele tem uma forma muito bem definida e ocupa aquele determinado espaço do recipiente. Muito bem. Mas por que isso acontece? Porque as moléculas estão muito agregadas, elas estão muito unidas umas às outras. Beleza, gente? Então, quando a gente fala já do estado líquido, as moléculas elas já começam o quê? A ficarem mais agitadas. Se elas estão um pouco mais agitadas, por exemplo, peguei o estado sólido, aqueci esse sólido e passei para o estado líquido. Então, eu elevei um pouco a temperatura, né, para que ele possa ficar no estado líquido. E aí, as moléculas elas estão um pouco mais afastadas umas das outras em relação ao estado sólido, que estavam bem agrupadas. Então, quando a gente fala do estado gasoso, as moléculas já estão o quê? Bem afastadas umas das outras, porque já estão começando a ficar, já estão num processo muito agitados. Então, elas estão se movimentando, por exemplo, eu pego uma água e vou fervê-la. Quando eu vou ferver, vai formar o estado de vapor, a vaporização. E aí, o que acontece? As moléculas elas vão estar o quê? Com tanta movimentação que vão estar muito afastadas umas das outras. Então, repetindo, sólido, muito agrupadas, líquidos um pouco afastados, e gasoso, as moléculas estão muito afastadas umas das outras. Passagem de estado físico da matéria. Do sólido para o líquido eu tenho um processo chamado fusão. Beleza, gente? Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, ou condensação, ou liquefação, tá? E também tem aquele processozinho que é muito utilizado na geografia, que é precipitação, não é isso? E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Quando eu tenho do sólido diretamente para o gasoso, processo de sublimação. Do gasoso diretamente para o sólido, processo de sublimação também, mas alguns livros também colocam como ressublimação. Tá, gente? Exemplo aí, por exemplo, de passagem de estado sólido para o líquido. Já acabei de falar, tirei do congelador uma forma de gelo, né? A temperatura vai ficar mais elevada e o gelo vai virar o quê? Água em estado líquido. Eu peguei essa água e comecei a ferver. Aí vai estar no estado de vaporização, que pode ser... Aí vamos fazer os 3 processos da vaporização. Nós temos aí o processo de evaporação, que é um processo muito lento, o processo de ebulição, que é um pouquinho mais rápido, e o processo de calefação, que é instantâneo, né? Então, um exemplo aí de evaporação, que é um processo de vaporização. Pego a minha roupa, lavei, botei ali na corda. É um processo de evaporação, um processo bem lento. Exemplo de ebulição, o ato de colocar, por exemplo, uma água para ferver. Aí vou ter a ebulição. E calefação, pego uma gotinha, pingo numa chapa de ferro bem quente, que vai fazer aquele... Isso é o processo de calefação.
tá? De liquefação ou condensação, formação das chuvas, não é isso? E processo de solidificação, eu posso pegar essa água e colocar no congelador a virar gelo. Beleza. E um processo de sublimação que eu tenho? Já viram aquelas bolinhas de naftalina que se coloca na roupa para não aglomerar barata, a barata não ficar na roupa? Aquilo dali é um processo de sublimação. Por quê? Ninguém nunca viu aquela bolinha ficar diretamente e vir para o líquido. Ela vai diretamente do sólido para o gasoso até que ela desapareça com determinado tempo. Beleza, gente? E aí, pessoal, vou colocar um gráfico aqui para vocês entenderem algumas coisas. Tá, gente? Então, assim, quando vocês estiverem diante de um gráfico, vocês observem da onde começa a minha temperatura, o meu tempo, tá vendo? Então, da onde começar aqui, por exemplo, eu estou do estado sólido até chegar a um determinado ponto. Cheguei e parei nesse ponto aqui. Então, daqui até o outro determinado ponto, então aqui, ó, daqui para cá, sólido, certo? Primeiro é sólido. Então, daqui para o outro determinado ponto, depois do sólido, eu tenho o que eu chamo de ponto de fusão, tá? Então, isso que é o famoso ponto de fusão que vocês tanto estudam, que é o quê? Eu não posso dizer que, por exemplo, aqui nesse ponto de fusão está sólido ou líquido apenas. Eu tenho a união desses dois estados, que é o sólido mais líquido. Então, aqui eu tenho o ponto de fusão. Aí, depois do ponto de fusão, eu tenho o estado líquido. Depois do estado líquido, ponto de ebulição. Tá vendo? Ponto de ebulição, que é o líquido mais gasoso. Após o ponto de ebulição, eu tenho o estado gasoso. É assim que eu vejo. Ah, professor, e se eu quiser trabalhar com números, com matemática, com esses, por exemplo, esses pontos de fusão e ebulição? Ah, eu só observar o gráfico, gente. É só interpretar, é muito fácil. Por exemplo, se eu quiser saber aqui, por exemplo, aqui eu estou no estado sólido até chegar a esse ponto aqui, tá vendo? Aqui é a fusão. Aí eu pergunto para você, qual é a temperatura do ponto de fusão? Só você observar aqui, ó. Se eu estou aqui no sólido, cheguei aqui no ponto de fusão, que é daqui até aqui, qual é a temperatura dele? 20 graus, tá vendo? Então, o ponto de fusão é 20 graus. Ah, professor, qual é a temperatura do sólido, do estado sólido? Em qual temperatura? Então, ele vai daqui até aqui. Então, de 10 até chegar a 20 graus, eu estou no estado sólido. Chegou no 20 graus, ponto de fusão, tá vendo? Ah, qual é a temperatura do estado líquido? Então, o líquido ele começa daqui e vai até aqui, tá vendo? Então, vai do 20 até o 40, tá vendo? Até chegar no 40. Então, do 20 ao 40, eu tenho o quê? O estado líquido. E o ponto de ebulição, professor? Só você observar o que permanece constante aqui, ó. 40 graus, tá vendo? Ponto de ebulição. E qual é o estado gasoso? Acima de 40 graus já estou no estado gasoso, tá vendo? Aqui, ó. Ebulição, acima de 40 graus, estado gasoso. Ah, professor, quanto tempo demora o ponto de fusão? Só você observar. O ponto de fusão não está aqui nos 20 graus? Aqui eu tenho tempo, tá vendo? Então, aqui dos 20 graus, ó, vai do 10 ao 20. Então, quanto tempo demora o ponto de fusão? Demora 10 minutos, porque vai de 10 a 20. Então, se você contar de 10 a 20, 10 minutos. Professor, quanto tempo demora a fase do estado líquido? Então, o líquido ele começa aqui e vai até aqui. Então, eu tenho de 20 a 40. Então, quanto tempo demora o meu estado líquido? De 20 a 40, eu tenho o quê? 20 minutos. Não é isso? O tempo não é em minutos aqui? Ah, professor, quanto tempo demora... Deixa eu ver. Aqui, o estado sólido vai de 0, tá vendo? Até 10. Sólido vai daqui até aqui. Então, de 0 a 10, eu tenho 10 minutos. Beleza, gente? Então, é assim que trabalha o gráfico. É assim que a gente identifica um ponto de fusão, um ponto de ebulição. É assim que a gente começa a trabalhar a química. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa matéria, que vocês tenham gostado. Assistam, reassistam, assistam novamente e que vocês possam entender aí da melhor maneira possível. Vou colocar alguns exercícios aí para vocês. Fiquem com Deus, então. Até uma próxima. Um forte abraço.